Sobre o YouTube, gosto de ratificar que nós temos um fluxo muito grande de irmãos que não são inscritos no nosso canal. Aproximadamente 50% das pessoas que nos assistem não são inscritos. É um público que passa e nós queremos pedir que você se inscreva de uma forma de você estar mais próximos da gente. A gente não vai importuná-los, você vai receber apenas devocionais, palavra de Deus, oração. Você vai receber um conteúdo preparado com muito amor e com muito carinho. O tema da mensagem de hoje, meus amados irmãos, é: e quando a pandemia acabar? Uma pergunta um pouco provocativa, e desejo que a gente fique com essa pergunta na cabeça e ao longo dessa reflexão que a gente consiga buscar algumas respostas, tendo sempre o nosso coração como âncora dessa resposta. E quando a pandemia acabar? Essa é uma resposta que todos querem, né? Quando, como, onde? Me alegrei hoje, acordei mais cedo do que o habitual e vi um culto na Austrália onde os nossos irmãos já estão celebrando com casa cheia e todos sem máscara. Foi o meu coração se rasgou. Dias melhores estão por vir. Nós não sabemos como, quando ainda, cada país está na sua realidade. Mas eu sou humilde em dizer, alguém pode perguntar: Júnior, mas você tem alguma informação privilegiada sobre o Brasil, São Paulo, Barueri, como é que vai ser? Não tenho nenhuma informação privilegiada. Alguma revelação de Deus de quando vai acabar? Também não tenho. Se os cabeções, no bom sentido, né, naqueles intelectuais, eles erram e continuam errando em todas as suas previsões, quanto mais eu, que sou apenas pertencente à raça dos cabeções literais, que são cearenses, né? Então, dentro da minha humildade, eu não vou me atrever a fazer prognósticos. Mas a reflexão de hoje ela não é sobre um macro cenário, meu amado irmão, minha amada irmã. Muitos estão escrevendo o mundo pós-pandemia, muitos estão fazendo um futuro e alguns deles estão prevendo fatos que já ocorreram. Você vê pessoas falando: o delivery vai ser uma tônica. Diz, cara, se você perguntar para minha filha, ela vai saber disso. Não é algo tão gritante. Não, o mundo vai ser mais digital do que o normal. E tem muitos que estão fazendo previsões em cima de fatos reais. Mas a reflexão de hoje não é sobre o aspecto macro, como eu falei no início, eu reconheço a minha limitação nesse tema. Revisitei uma mensagem que eu preguei em julho do ano passado, que o tema era lições, alguma coisa no sentido, lições pós-caos, lições pós-dificuldade, e ali eu estava com as mesmas dúvidas que eu estou hoje. Então, assim, lembra o tema da mensagem, lições para recomeçar, que era quando a gente estava voltando à abertura da igreja ali, julho, setembro, com muita esperança, achando que o segundo semestre tudo se resolveria, e nós estamos no mesmo estágio, ou até pior do que aquele. Então, a gente tem que ter. Mas a reflexão que fica é uma reflexão individual, independente do macro cenário econômico, financeiro, sanitário, político, e quando a pandemia acabar, como eu estarei, como o meu coração estará, como o seu coração estará, como a sua vida diante de Deus estará. E a nossa reflexão é um pouco sobre isso. Mas ainda sobre pandemia, eu queria trazer alguns fatos, e é fácil falar sobre fatos que não são prognósticos. O primeiro deles é que a pandemia vai acabar, meu amado irmão, minha amada irmã, quando Deus quiser. Deus ele não foi pego de surpresa, Deus ele não está fazendo hora extra para tentar resolver isso mais rapidamente. Não, isso está dentro de um controle absoluto da soberania de Deus, eu não tenho dúvida disso. Um outro aprendizado sobre essa pandemia é que ela não é exclusiva da nossa geração. E nós, seres humanos, naturalmente, nós somos potencializadores. Eu não estou querendo reduzir o impacto dessa pandemia, ela é real, ela é dura, ela já marcou a história da humanidade como um duro golpe da nossa geração. Mas, naturalmente, nós potencializamos os nossos acertos e também nós potencializamos o nosso sofrimento. Se a gente colocar no âmbito da história da própria Bíblia, nós tivemos catástrofes até maiores do que essa pandemia que nós estamos vivendo. Cito Sodoma e Gomorra, cito o dilúvio de Noé, cito o exílio babilônico, sigo a perseguição dura romana. Se viermos para um âmbito mais histórico, tivemos as guerras mundiais,
com milhões e milhões de pessoas mortas, inclusive os nossos irmãos judeus, o Holocausto, catástrofe em nível de tsunamis que vivemos há poucos anos e a gente esquece. E no âmbito sanitário tivemos peste negra, gripe espanhola, um caos de uma tuberculose que marcou uma fase específica do século XIX, e todas essas crises mataram muito mais do que o Covid. Então, assim, continuo ratificando, o Covid é real sim, mas nós temos que colocar ele dentro de um plano da história, que ele está dentro de um curso que é do controle do Senhor, e ele não é exclusivo à nossa geração. Nós temos que buscar esse entendimento. Mas um ponto interessante é, por que essa pandemia dói tanto? Por que essa pandemia tem machucado tanto a nossa geração? Por que essa pandemia tem gerado pânico, síndromes, medo, perca de fé? Porque existe uma diferença entre estatística e casos próximos. A estatística, ela não gera temor. Ela pode gerar apenas um pouco de empatia ou de misericórdia. Mas o caso próximo, para quem está vivendo, é uma tragédia. Então, você pode ouvir, como a gente teve há algum tempo atrás, uma pandemia na China de uma menor proporção, e você ouviu, centenas de milhares de chineses morreram. Então, por isso que eles passaram tão bem essa pandemia. A gente olha, se condói, mas ali não muda o nosso dia a dia. Mas quando o nosso amigo, o nosso parente, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho é afetado, aquele único caso se torna 100% de uma tragédia próxima. Então, a pandemia ela tem afetado tanto o mundo porque ela tem sido democrática, no aspecto geográfico, no aspecto também de classes sociais, países ricos e pobres, afetou todos na mesma proporção. Então, por isso que ela gerou esse impacto tão grande no mundo. E apenas ilustrando uma diferença do peso da estatística, como a estatística ela não dói tanto, 150 milhões de crianças, esse é um dado da OMS, vivem em extrema subnutrição no mundo hoje, morrendo talvez muito mais do que 10 vezes do que os números da pandemia atual, ano após ano. Aos que sobrevivem, persistem com sequelas drásticas que vão percorrer por toda a vida. A malária, que é uma doença já controlada em países com um nível sanitário adequado, em países de melhores condições, mata todo ano 400 mil pessoas na África, que é praticamente o nível que nós estamos na nossa estatística do Brasil. Mas é só estatística e não confronta tanto. E como a pandemia ela pegou todo mundo, aí os países mais desenvolvidos fizeram uma corrida, quase uma guerra fria da vacina, porque eles estavam inseridos nesse contexto e buscaram resolver até como uma forma de mostrar força. Você viu que Rússia, China, Estados Unidos, Grã-Bretanha, todos esses grandes países foram os que largaram na frente. E nós só temos esperança de vencer essa pandemia nesse aspecto, porque foi feito um trabalho muito forte de dinheiro, de recurso, de investimento, porque um tempo natural não seria possível. Então, se tudo isso, uma fração do que foi feito pelo Covid, fosse feito para erradicar a malária da África, não seria possível? Seria, mas apenas são irmãos africanos, deixa a vida seguir, que continua sendo apenas estatísticas que a gente vê, vez ou outra, no jornal, e a vida segue. E dentro desse contexto, meu amado irmão, nós vamos aterrissar na nossa reflexão de hoje. Peço que abram suas Bíblias. A gente vai meditar um pouquinho no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6. Deixa a Bíblia aberta. Não vou ler agora no início, vou fazer uma breve introdução, mas você já deixa aberta que nós vamos buscar alguns trechos da história de Noé. O tema da mensagem de hoje, ratificando, é: e quando a pandemia acabar? E hoje eu queria fazer um paralelo entre dilúvio, que Noé viveu, e a pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Como Noé entrou nessa dificuldade, nesse caos, como ele permaneceu e como ele saiu, e como nós entramos nesse caos, estamos vivendo e vamos sair. Faz aquele flash ali de 30 segundos, lembra em março do ano passado, como você entrou na pandemia? Como você estava? Emocionalmente, financeiramente, com o relacionamento familiar? Traz à memória hoje, como você está nesse mesmo contexto. E hoje a gente vai tentar
caminhar um pouco na história, como a gente pretende sair quando isso acabar. E falando da história de Noé, é uma história muito conhecida, Manaim Kids aí, todas as crianças sabem de cor. É uma história que vale ratificar que ela ocorreu 1.500 anos depois, aproximadamente, de Adão e Eva. Embora sejam capítulos ali colados na história de Adão e Eva, a gente tem que entender um contexto histórico. Ali, depois de Adão e Eva, a população do mundo cresceu, expandiu, e 1.500 anos depois ela atingiu algo que o texto bíblico diz que foi uma perversidade aumentada em tal ponto, e um coração inclinado a tal ponto, que o copo da paciência do Senhor transbordou. O Senhor disse, não basta, já não chegou num nível que não é mais possível, eu vou ter que recomeçar tudo. E ele viu graça em Noé, que a própria palavra diz no capítulo 6, que era um homem justo e bom, e que ele andava com Deus. E naquele contexto, Jesus, o pastor Caio falou de aliança com Noé, foi muito interessante, mas antes da grande aliança, Noé, antes de entrar na arca, ele teve uma pequena aliança. Foi uma aliança familiar. Ele, através do seu testemunho, através da sua fidelidade, o Senhor fez uma aliança com ele. Por ti, Noé, eu salvarei a sua esposa, seus filhos e as suas noras. Então ali, Noé, Deus fez uma aliança com ele, com 8 pessoas. E dentro desse paralelo, dentro desse comparativo, obviamente, veio o grande dilúvio, aproximadamente 370 dias, 150 dias de água subindo, 150 dias de água descendo. Noé soltou um corvo, depois soltou uma pomba, e depois ele encontrou a terra firme e liberou os animais. Mas dentro desse paralelo entre dilúvio e pandemia, algumas reflexões e provocações são necessárias. A gente vê muita pessoa, desculpe a franqueza, meu irmão, a gente vê muita pessoa no ar-condicionado, com celular, com tablet, com delivery, com geladeira cheia, e falando, o lockdown é um inferno. Compara esse lockdown com o lockdown que Noé viveu por 370 dias. Sozinho, com o mundo sendo desolado, todas as suas memórias destruídas, com a missão de nutrir dioturnamente um exército de animais, tendo que cuidar da sua família emocionalmente, tendo que cuidar da sua vida, e com aquela pergunta, e quando isso acabar, como é que vai ser? A pandemia deu um duro golpe, sim, na nossa geração, números absurdos, mas no dilúvio de Noé, toda uma geração, não só de homens, mas como de animais, foi extirpada, foi desolada. Obviamente que cada um de nós temos algumas marcas dessa pandemia, alguns parentes que perdemos, alguns amigos, algumas pessoas da própria igreja. Isso é duro. Mas eu acredito que isso chega a algumas unidades de pessoas mais próximas mesmo. No caso de Noé, ele perdeu tudo, exceto 7 pessoas que ele tinha. Pense em todos os amigos que ele tinha, pense em todas as pessoas que ele comprava e vendia, pense em todos os vizinhos, pense nos parentes relativos, né, que a família nossa não se resume a esposa e filhos. Existiam primos, existiam irmãos, existiam tios, existiam todo aquele núcleo. Noé perdeu. Então, uma conclusão que se torna até relativamente óbvia, é um fato, não há comparação entre o desafio e a catástrofe que Noé viveu e o que nós estamos vivendo. Ratifico que a nossa é dura, mas o que Noé viveu foi algo inimaginável. Foi a maior catástrofe já relatada na história. E dentro desse contexto, nós vamos entrar no texto bíblico, vou ler alguns versículos. Vamos começar com Gênesis, capítulo 7, nós vamos ler de 1 a 3. De 1 ao versículo 3. Então, o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Nesse primeiro trecho,
só vale um ponto que muitas vezes a gente não se atenta a detalhes na Bíblia, e a Bíblia é cheia de detalhes. Quando a gente fala muito dessa história, ensina para nossas crianças, a gente sempre ressalta os casais de animais impuros de cada espécie. São os que perseverariam, são os que ficariam responsáveis pela multiplicação. Mas o Senhor ordenou a Noé, que ele separasse 7 casais de animais puros, para que quando terminasse isso, a adoração fosse continuada e fosse prestado culto ao Senhor. Vamos para Gênesis 8, verso 18 ao 21. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para fazer o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres como fiz desta vez. Vamos pular para Gênesis 9, 14 e 15. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Até aqui. E dentro desse contexto, nós vamos mergulhar um pouquinho na vida do Noé em 3 fases. Primeira delas, como ele entrou nessa catástrofe, como ele permaneceu nela e como ele saiu. Primeira é, como Noé entrou. Relembrando Gênesis 7:1, a palavra de Deus diz que ele entrou na arca com toda a sua família, porque ele era o único justo que foi encontrado nessa geração. Jó foi ratificado como o homem mais justo da terra, mas existiam outros nesse nível de comparação. Ló foi o único justo encontrado em uma cidade, que foi Sodoma e Gomorra. Noé foi o único encontrado em uma geração. E com isso, ele entrou debaixo dessa autoridade dentro dessa sua aliança familiar. E como ele permaneceu durante... Não existe muitos relatos sobre isso, o que aconteceu na arca, os detalhes, as minúcias a gente não consegue ter, mas os primeiros atos pós-arca nos dão grande noção de como foi o tempo na arca. Diz assim a palavra de Deus no verso 18 e 19. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra, grava bem, tudo que se move sobre a terra saiu uma após outra. Então, nesse início do relato, a gente pode entender, Noé continuou com a mesma missão, Noé continuou com a mesma fidelidade, não houve violência doméstica, não há relatos sobre isso. Ele não se separou na pandemia, ele sofreu um duro golpe no lockdown, mas ele saiu com o compromisso que ele tinha assumido com o Senhor, todos os animais salvos e toda a sua família salva. Então, nós podemos, fazendo um processo inverso, entender que o processo, por mais duro que tenha sido na arca, Noé permaneceu fiel ao Senhor. E agora, a gente vem ao grande ponto, e esse é o maior, peço que você grave com um pouquinho mais de atenção, que é o ponto-chave do sermão, é como ele saiu da arca. Vale ressaltar, Noé entrou bem ou mal na arca, gente? Entrou bem. Entrou... mas ele conseguiu sair melhor ainda. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 20, 21. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei os seres vivos, como fiz desta vez. A gente vê muito, nesse contexto de pandemia, muitas pessoas falando, quando a pandemia acabar eu vou fazer isso. Existe uma lista reprimida de
alguns eu vou viajar, alguns eu vou para uma festa, eu vou comprar. Há relatos que na China, que quando a pandemia ficou controlada lá, os bens de consumo, em especial de alto luxo, tiveram um salto de consumo extremo. Entendeu? Assim, depois o consumismo voltou mais desenfreado ainda. E a gente tem muitos relatos do que a gente anseia por fazer. E se não for pecado, irmão, bênção. Faça, se organize, faça, usufrua. Mas eu imagino que Noé também tinha uma série de coisas que ele ansiava de fazer, depois de 370 dias aproximadamente dentro de um lockdown. Mas a primeira coisa que ele fez, ele ergueu um altar de adoração ao Senhor, ratificando a sua gratidão a esse Deus por ter preservado a sua vida, ratificando a sua gratidão a esse Deus por ter preservado a sua família, ratificando a esse Deus pela fidelidade do Senhor naquele período tão difícil e tão traumático. Ele abandonou todas as outras distrações, e o texto é claro. Senhor, você lembra dessa multidão de animais que o Senhor me entregou? O Senhor me deixou 7 puros, e eu me mantive fiel ao plano. Eu cuidei deles de uma maneira íntegra, porque eu ansiava pelo dia que eu podia te adorar de uma forma diferente. Eu ansiava por esse dia, Senhor. Eu ansiava verdadeiramente por esse dia. E a palavra de Deus diz, faz que Ele se entrega. E qual o indicador que não foi uma obrigação? Qual o indicador que não foi um compromisso? Qual o indicador que não existia hipocrisia? A palavra de Deus diz que esse sacrifício subiu como aroma suave aos narizes do Senhor. A primeira vez que é falado que um sacrifício subiu como aroma suave ao Senhor foi nesse texto bíblico de Noé. Ele estava totalmente entregue ao Senhor depois de um processo caótico. Ele entendia que para recomeçar só era possível recomeçar restabelecendo. E Senhor, eu estava contigo, mas eu quero estar contigo em outro patamar de intimidade, de unidade, de adoração. E a extensão disso é que de uma aliança familiar, que estendeu 8 pessoas, o Senhor viu graça em Noé e restabeleceu uma aliança eterna, que remete no exemplo que o pastor Caio disse, que serviu de exemplo de um membro nosso com seu filho no momento de caos, vendo aquela nuvem, aquele arco-íris. Milhares de anos passaram e nós usufruímos da aliança desse homem. Nós usufruímos da fidelidade desse homem. E quando tudo isso acabar, meu amado irmão, minha amada irmã, o que vai reverberar da nossa vida nas próximas gerações? O que nós vamos marcar? O que nós vamos marcar? Qual o nosso legado? Toda a humanidade, não só homens, mulheres, seres vivos. O Senhor restabeleceu uma aliança com seres vivos de um outro patamar. E um trecho intrigante, eu não li, mas se você ver no capítulo 8, há um trecho muito lindo, e eu vendo o Renato aí, que é um aficionado por hambúrguer, ali, com Noé, o Senhor permitiu que o homem passasse a comer animais. Até então o homem era vegetariano. Ali você vai reinar sobre os animais, e a partir daí todos os animais estão disponíveis para você comer. Então quando você comer aquela picanhazinha, trincando, escorrendo aquela gordura no seu lado, você vai lembrar que ainda esse é fruto da aliança desse homem. Até isso ele deixou para nós. Até isso ele deixou para nós. Finalizando um pouco essa reflexão sobre a vida de Noé, meus amados irmãos, quero entrar aqui num ponto que é uma análise um pouco mais macro sobre os impactos da aprovação da nossa vida, em nossa vida. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. O que forjou o caráter de Noé, meu amado irmão, foi a arca, foi o dilúvio, foi toda essa prova, e ele saiu forjado em um outro patamar.
Ele já era o homem mais justo da terra e conseguiu, não o mais justo, né? O único justo na terra, ele conseguiu ainda sair em outro patamar. E nesse texto de Pedro, Deus ratifica, através do apóstolo Pedro, que é natural nós sentirmos tristeza, é natural nós sentirmos oscilações. Quem disser que passou todos os dias da pandemia no mesmo nível de fé, talvez seja hipócrita, muito provavelmente. Às vezes pode dar uma balançada, uma bambeada, oscilado. Assim, e Pedro diz que nós vamos nos entristecer, mas também ele diz que é por um tempo e nós temos que retomar a rota. E da mesma forma que um ouro, ele é forjado pelo fogo, e ali ele mostra a impureza e mostra exatamente o que tem naquele ouro. A prova, a dificuldade, a tribulação, muitas vezes o caos, é que prova a nossa fé. É que prova exatamente o que existe. Quão profundas estão as raízes, pegando aqui um gancho de um sermão do pastor Paulo esses dias. Como estão as nossas raízes? Se elas estão no nível da terra, ou se elas estão realmente fincadas a ponto de buscar ribeiros de águas distantes. E a Bíblia ela é cheia de relatos de homens e mulheres que tiveram a sua fé forjada pela dificuldade. Eu selecionei alguns bem rápidos aqui, né? Moisés, ele foi forjado pelo faraó, pelo deserto, e por conduzir centenas de milhares de nós cegos no deserto. Você tem 3, 4 nós cegos na sua vida, meu irmão? Lembra de Moisés? 40 anos carregando esses nós cegos aí, mas ali ele foi forjado e recebeu o título de o homem mais manso na terra. Então, para você ser o mais manso da terra, meu amigo, tem que ter um nó cego perto de você, tirando a sua paciência. O profeta Eliseu, ele foi forjado sim, num discipulado próximo de Elias, mas talvez um marco da carreira de Eliseu foi o cerco que Samaria sofreu do exército sírio. Uma desolação tão grande que diz que a fome chegou a um nível tanto que as pessoas queriam trocar dinheiro, pedras, ouro por esterco de aves para comer e não conseguiam. Há relato de canibalismo nesse tempo aqui de Eliseu, onde 2 mães acordavam que qual filho ia matar primeiro para comer, se era de uma ou se era de outra. Davi foi forjado na perseguição por Saul, na coragem para enfrentar Golias e nas diversas batalhas que ele liderou. Paulo foi forjado nas prisões, nos naufrágios, nos açoites, nas chicotadas. E Cristo, ele não teve o caráter forjado, porque Cristo ele já era pleno no seu caráter. Mas ainda assim, para que se cumprisse o propósito, para que a ressurreição ocorresse e nós pudéssemos estar celebrando hoje, foi necessário uma cruz no meio dessa história, o ponto alto de Cristo, tendo sua vida sendo esmagada num madeiro, sem culpa, pelo meu e pelo seu pecado. Mas falar de Bíblia, algumas pessoas vão falar, Júnior, você está falando de cara de Bíblia, né? Os caras são outro nível, né, meu? Que era aí... Gente, eram homens como eu e você, viu? Sinto lhe dizer, não há relatos que eram anjos, eles não tinham asas, não tinham nada, comiam feijão, arroz, tudo normal. Não sei se comiam feijão e arroz, né? Acho que a dieta deles era diferente, era mais trigo. Mas assim, vou pegar um outro exemplo então, e eu fiquei muito, até comentei com o Paulinho, com a Camis, acompanhando o culto de jovens, que ontem o culto de jovens eles falaram de mártires, né? E eu nem tinha visto isso, mas eu já tinha trago aqui para o sermão um mártir. Não, então vamos falar da Bíblia, vamos falar de um dos pais da igreja, o que ele passou. Policarpo, o idoso bispo de Esmirna, Ásia Menor, é o local onde é a atual Turquia. Esse homem com mais de 80 e poucos anos de idade, ele foi preso e levado a uma arena. Lembra aquela arena romana que você vê nos filmes? Ele passou por isso. Por que ele passou por isso? Porque chegou um ponto no Império Romano que o imperador se tornou uma divindade e era necessário prestar culto a César. E os cristãos, eles eram tidos como ateus dentro daquela cultura, porque eles tinham César e vários outros deuses, e os cristãos diziam que tinha um único Deus e não tinha imagem. E nesse contexto, Policarpo ele é levado preso. E ele tem um diálogo que é um dos diálogos mais lindos da história com esse governador. E esse governador, assim, falou para ele, Policarpo,
Jure a César. Policarpo diz: eu sou cristão e posso te apresentar esse Cristo. Policarpo, diga que você é ateu. Ele amontava para a multidão e dizia: ateus são todos vocês. Policarpo, negue a Jesus. Como eu posso negar aquele que durante 86 anos de vida foi fiel para comigo e nunca me fez mal algum? Policarpo, eu vou soltar as feras. Solte-as logo. Abrevie esse tempo. O governador disse: você está desdenhando de mim, Policarpo? Então eu vou lhe lançar no fogo. Me amarre logo, mas lembre-se que pior é o fogo do inferno. E nesse contexto, Policarpo, ele foi queimado. Mas os relatos dizem que o fogo não consumia a pele de Policarpo. E o tempo passava e o fogo não consumia a pele de Policarpo e a multidão não entendia, a ponto que o governador manda um soldado ir com espada e furar Policarpo. E os relatos dessa carta que reverou na igreja da Idade Média, na igreja primitiva, perdão, é que o fogo só foi apagado com o sangue de Policarpo. Onde estão os Policarpos da nossa geração, gente? Onde estão? Se a pandemia, meu irmão, é a dificuldade maior que você já viveu na Terra, e ela lhe desestruturou, eu sinto lhe dizer, a raiz está rasa. A raiz está rasa. Porque se nós ansiamos por Cristo, existe um longo caminho até a vinda dele. E esse caminho não é um caminho de facilidade no contexto macro. É um caminho de dificuldade. E nós temos que estar fortes. Como foi falado ontem pela Karina, irmãos nossos hoje estão morrendo por seguir essa fé. Existem policarpos aí, em vários locais do mundo, morrendo por essa fé. E muitas vezes porque, tá muito chato, só maratonar no Netflix, né, meu? Que tédio. Não tem nada para fazer, só maratonar no Netflix. Que a gente possa refletir sobre a vida desse homem. Aí vai ter outra pessoa que vai dizer: Júnior, você falou da Bíblia, né? Os caras... Você falou de Policarpo. Policarpo foi discípulo de João, o apóstolo, né? Que escreveu o Apocalipse. Então ele estava lá, ainda recebeu aquela unção ali próxima. Então não conta. Então vamos aterrissar agora, meu irmão, em exemplos reais e testemunhos vivos da nossa comunidade de fé. Nós temos pessoas que passaram por grandes dificuldades e deixam testemunho vivo da diferença dos que servem e dos que não servem. Um deles chama-se Marcos Vinícius, nosso ministro de louvor. Há poucos meses, de uma forma trágica, e não foi Covid, ele perdeu a sua esposa. E ele está aqui, firme e forte, conduzindo a igreja em adoração. Seu Ademir e Dona Edna perderam seu filho de uma forma trágica, há poucas semanas. Você vê tristeza, você vê luto, você vê saudade, mas você vê uma fé inabalável no Deus Criador. Paulinho e Camila tiveram a morte frente a frente, com um duro câncer. E se você tiver memória, por várias vezes ela esteve aqui careca, louvando a esse Deus. E esses homens, essas mulheres passam por essa dificuldade. Fabiana e Elane, Pedro, um testemunho vivo, recebeu o diagnóstico que não falaria, não andaria e nunca seria uma criança normal. Isso forjou, e hoje eles são os líderes do nosso Manaim Kids, com um amor por criança inimaginável. 2 varões, eu vou permitir, eu sei que não vai ter problema, vou falar o nome porque eu estou sabendo da mesma história. Felipe Franco e Edivaldo sofreram um duro golpe dessa pandemia. Foram assolados por essa crise financeira, perderam seus empregos, mas ambos passaram com grande fidelidade, com grande temor por esse golpe. E ambos foram admitidos semana passada em posições melhores do que as anteriores. E nos bancos existem vários relatos de pessoas que têm perseverado, que têm sido forjados na fé. Mas, infelizmente, meu amado irmão, eu não sei se esses casos são mais exceções do que regra. A gente tem visto muita gente que na primeira pedra no sapato, no primeiro tropeço, larga tudo. Na primeira dificuldade, eu não brinco mais, eu não quero essa fé, eu não quero mais esse Deus. E a gente tem visto, traga a memória na sua caminhada de fé, quantas pessoas que vocês viram que ficaram pelo caminho
Porque na abundância estava tudo muito bem. Mas na primeira dificuldade, que seja uma falência, uma crise familiar, ou outra coisa que assolou, a pessoa largou tudo. E recapitulando, meu amado irmão, minha amada irmã, Noé, ele entrou muito, muito bem na arca e saiu muito, muito melhor, num contexto muito, muito pior do que o nosso. Então, meu amado irmão, eu quero falar em nome de Jesus, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que a família Manaim vai sair muito melhor do que entrou nessa pandemia. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo, que você vai entender o Senhor em outra profundidade, você vai ter um outro relacionamento com o Senhor, e quando isso acabar, você vai estar com a sede, com a fome de ganhar vidas para esse Cristo, impactando e deixando um legado em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não sejamos a regra, que nós possamos ser a exceção, que nós possamos ser os policarpos da vida, que nós possamos ser como esses grandes homens e mulheres, que na dificuldade foram forjados, foram transformados, que em nome de Jesus essa seja a verdade. Mas lembre-se que para você chegar nesse depois, você tem cuidado durante. E como está o durante, meu amado irmão? Há poucos relatos do durante de Noé, mas eu não tenho dúvida, para ele sair nesse nível de adoração que ele saiu quando a arca se abriu, ele estava sedento, buscando dia após dia, e aquilo ali transbordou. E como é que está o seu durante, meu amado irmão, minha amada irmã? Tem sido se nutrir só de notícias e noticiário de pandemia? Se nutrir de reality shows inóculos? Como está o seu durante? Como você está cuidando do seu durante, para que quando a pandemia acabar, você não vai ter... E a minha desculpa, a minha muleta era a pandemia. Arrancaram as muletas e aí, o que fica? O que fica? Porque existem muitas pessoas usando a pandemia como muleta para tudo. Quando a pandemia acabar, o meu relacionamento vai melhorar. Quando a pandemia acabar, eu volto para a igreja. Quando a pandemia acabar, eu vou evangelizar. Quando a pandemia acabar... Mas se você não cuidar da sua vida, em especial espiritual hoje, você vai ter uma grande suspesa quando a pandemia acabar. E eu falo isso com dor no coração. É muito possível que você se depare com a realidade que a raiz que era frágil, ela já está muito longe da terra. Muito longe da terra. E também, pegando o exemplo de Pedro, lá de 1 Pedro 1,7, a pandemia, ela não tem a capacidade de mudar. Ela tem a capacidade de revelar o que tem. Ela tem a capacidade de revelar o que tem. Então, muitas das pessoas que falam, mas fulano desviou, mas fulano esfriou. Como estava antes? Vai na causa raiz do problema antes. Não foi a pandemia que modificou. Talvez nunca esteve. Talvez nunca esteve.